today is not a lot of material things. O que precisamos hoje não é de uma porção de coisas materiais. Nós temos aquilo. We don't need greater churches. We don't need greater congregations. Nós não precisamos de grandes igrejas. Não precisamos de grandes congregações. We don't need more on radio and on television. Não precisamos de mais programas no rádio e na televisão. We don't need so many more of these things. Não necessitamos de nenhuma dessas coisas. But what we need today to be spiritual is a person that will humble themselves before God if they haven't got a penny, and will pray till that spirit within them is satisfied with the goodness of God, and a revival takes place on the inside of their heart. Mas o que precisamos hoje para sermos espirituais é de pessoas que se humilhem perante Deus, não importa se não tem nem um centavo, e que orem até que aquele espírito dentro deles esteja satisfeito com a bondade de Deus e um reavivamento tome lugar dentro de seus corações. Changes their attitudes and atmosphere that they live in. E mude suas atitudes e a atmosfera na qual eles vivem. You might not have a pair of shoes on your feet. Você não pode ter um par de sapatos em seus pés. You might be dressed in rags, but something in your heart singing the melodies of God. Você pode estar vestido em trapos, mas há algo em seu coração cantando as melodias de Deus. Rather have it than all the money in the world. Eu prefiro ter isto do que ter todo o dinheiro do mundo. So you can't say that natural things is always a sign of God's blessing. Então você não pode dizer que as coisas naturais são sempre um sinal das bênçãos de Deus. David spoke that to the Lord, and it seemed the wicked spread forth his, like a great bay tree. But God asked him, did you ever consider him at the end? No matter how good or clothes we wear, how much we have to eat, that isn't what goes in the presence of God. Davi falou aquilo para o Senhor que ele tinha visto ao perverso prosperar como uma árvore junto às águas. Então Deus lhe respondeu, porém tens acaso considerado seu fim? Não importa as boas roupas que usamos, quanto nós tenhamos para comer, isso não é o que chega na presença de Deus. This body that we dwell in perishes regardless of how it's taken care of. But it's the soul that's in man. It's a condition of the Spirit that moves into the presence of the living God. De todas as maneiras, este corpo no qual vivemos tem de perecer, sem importar quanto cuidemos dele. Porém, o que importa é a alma que está no homem, é a condição do espírito que chega na presença do Deus vivo. But we take things for granted. We think that just because that we are a nation, so Mas, no entanto, tomamos estas coisas e pensamos que somente porque somos uma nação, Ahab and all of Israel in that day had taken things for granted that everything was all right. assim fez Acabe a todo Israel naquele dia. Pensaram que porque o material ia bem, tudo estava bem. Priests and preachers that tried to tell him all is well, everything's just fine. But they had one. Seus sacerdotes e pregadores tinham tentado dizer-lhes, tudo está bem, tudo está perfeito, está simplesmente perfeito. Mas eles tinham um que levantava sua voz. He cried out against the wrong thing. Sua voz ele levantava contra as coisas erradas. Because this one knows that a holy God could not be satisfied with modern trends of unholy religion. Porém, ele sabia que um Deus santo não poderia estar satisfeito com uma moderna religião profana. So does the God of heaven remain the same today. Assim é como o Deus do céu permanece o mesmo hoje.
All of our efforts and big things that we're trying to do, God will never be pleased outside of an entire sanctified life before Him. E todos os nossos esforços e grandes projetos que estamos tratando de fazer, Deus nunca estará satisfeito fora de uma vida toda santificada perante Ele. We might build schools and shrines and tabernacles. We might have organizations. Podemos construir escolas, santuários, tabernáculos, podemos ter organizações, Great things, but yet God won't be satisfied until the human soul becomes a sanctified. podemos fazer grandes coisas, mas ainda assim Deus não estará satisfeito enquanto a alma humana não for santificada On the altar of God, consecrated for the works of God, and you don't find that no more. sobre o altar de Deus, consagrada para a obra de Deus, e você não encontra mais aquilo. You find our prayer meetings are so weak. Just about a minute of prayer, jump into bed. Você poderá notar como nossos cultos de oração estão simplesmente debilitados, e só um minuto de oração pulamos na cama. We find out that happens about once or twice a day. Encontramos que isto acontece uma ou duas vezes por dia, When all of us are guilty, quando todos somos culpados. our nation morally is decaying. A moral da nação tem caído. We've got Billy Grahams and Oral Robertses everywhere. Temos pregadores como Billy Graham e Oral Roberts por toda a nação. But until there comes a thirsting in the heart of America to bring it back to a living God again, to a living experience, to an undying faith in a living God. Porém, nada há de servir enquanto a América não estiver completamente sedenta de ver ao Deus vivo, enquanto não tivermos uma fé imortal no Deus vivo. We're only beating our brains, as it would say, out. We might walk Estaremos apenas batendo nossas cabeças, como diria, tontamente. chest out with our collars turned in the back and walk down the street and desire to be called doctor or reverend. Podemos andar com nosso peito erguido, com nossos colarinhos em volta do pescoço e andando pelas ruas e desejar ser chamado de doutor ou reverendo. We might pastor the greatest churches there is in the land. And we might be as pious as we can be that no man can put a finger on our lives. Podemos ser religiosos tanto quanto possamos ser, a tal ponto que nenhum homem possa apontar um dedo para as nossas vidas. But until that soul that's on the inside of us is on fire for God, until something in there that's yearning after Him, like the heart painteth for the water brook, my soul thirsts after Thee, O God. Mas enquanto aquela alma que está dentro de nós não estiver em fogo por Deus, enquanto algo lá não estiver desejando por Ele, como o servo brama pelas correntes de águas, assim a minha alma tem sede de Ti, ó Deus. Until we get to that type of an experience. Enquanto não conseguirmos aquela experiência. Boa noite, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, mais uma vez, no serviço do Senhor. E com certeza, Deus vai honrar esse esforço de cada um estar aqui na casa dele hoje. Viemos para sermos abençoados e voltaremos abençoados.
Esse é o nosso objetivo, esse é o desejo do nosso coração. Como diz na mensagem, o sinal que o pastor deu destaque antes de começarmos aqui, é respeito um ao outro. E aqui no Salmo 15, versículo 1, 2 e 3, diz assim, ó, o verdadeiro cidadão do céu, que é o título. Daí vem lá, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Daí vem a resposta. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Então, é mais ou menos ligado nisso que o pastor falou. Então, devemos ter cuidado com a nossa postura, com a nossa língua, porque devemos proteger, devemos colocar o nosso irmão ao nosso redor de uma forma com carinho, que em vez de falarmos alguma coisa que vai difamar mais quando aparece algum problema, nós devemos segurar, porque, como diz uma pregação, basta o mal que o irmão tem. A gente não precisa ficar criticando mais ainda. Então, se tivermos essa postura, como está aqui em Salmos, nós seremos classificados como verdadeiros cidadãos do céu, né? Deus que nos abençoe nesse sentido. Vamos orar. Querido Deus, te damos graça por mais uma vez estar na sua casa. Pedimos, Senhor, a sua bênção aos nossos irmãos que não puderam vir. O Senhor conhece a dificuldade e a necessidade de cada um, mas distribua a eles também a tua graça, a sua misericórdia, assim como o Senhor tem derramado conosco, que estamos sempre aqui. Ajuda-nos a prestarmos um culto inteligente ao Senhor, abençoa os músicos que vão tocar, abençoa eu que estou aqui à frente, abençoa o pastor que vai trazer a mensagem, abençoa nossos queridos irmãos que estão aqui nos bancos, frios, assentados, que eles possam também dedicar um louvor especial ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Aceita a nossa adoração, aceita o nosso culto, porque eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar alguns hinos. 384 do cantor cristão. A voz de Jesus. 384. Jesus, come and
Amém. O próximo é o 398, também do cantor. 398. Sou feliz. Muito bonito esse hino. Vamos cantar o próximo agora da harpa cristã, 511 da harpa. Glorioso Deus. Glorioso Deus,
Pedir para a irmã Maria Clara e a irmã Emily para estarem aqui à frente para cantarem um corinho depois da oração. Vou pedir para o irmão Zezinho de Puyuna fazer a gentileza, vir aqui à frente, orar pelos pedidos. O irmão Zezinho, toda a igreja fica de pé. E eu primeiro quero pular a ordem aqui e quero ler o agradecimento do irmão Israel. Eu já estou chorando. Nosso Deus ouve as nossas orações. Graças a Deus. Ele colocou aqui, ó, graças a Deus, Jesus Cristo, nosso amado Senhor, curou nossa filha Ana, nossa filha Raquel Moraes Gonçalves. Glória a Deus. Irmão Israel, irmão Débora. Deus responde às nossas orações. Às vezes nós desesperamos, queremos a cura muito rápido, mas Ele já curou lá na cruz do Calvário. É só nós esperarmos que a hora vem. Graças a Deus por isso. Tem mais um pedido aqui. Peço oração por minha família, irmão Edelso. Peço oração por minha família, não colocou o nome aqui. Peço oração pela minha família, a irmã Wanda de Ipuyuna, né? Wanda de Ipuyuna. Então vamos toda a igreja orar com o irmão Zezinho. Quem desejar manifestar a Deus com um levantar de mãos, Deus está pronto para nos atender. Vamos orar com o irmão Zezinho. Amado Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui rogando por Tua graça, rogando pelo perdão, Senhor. Ó Pai, sabemos, Senhor, que só em Ti confiamos, ó Pai, pois só Tu tens a solução para nossos problemas, só Tu tens o alimento para nossa alma, Senhor. Ó Jesus amado, mais uma vez que o Senhor possa, Senhor, alimentar nossa alma, para que possamos sair daqui regozijando, Pai. Que o Senhor possa também ouvir os pedidos, Senhor, que estão diante do Senhor, pois o Senhor é o nosso Deus curador, o nosso Deus salvador. Pai amado, atenda, Senhor, os pedidos de cada um. Soluciona nossos problemas, Pai. Nossos dias são difíceis, mas o Senhor é o nosso Deus. Com Tua ajuda, Senhor, prosseguiremos, Pai. Com Tua ajuda, Jesus amado, chegaremos até o fim. Para a Tua glória, Senhor, eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu rogo, Pai. Amém, Jesus. Amém. Família, Deus guarda ele nas estradas perigosas.
abençoe, irmã Maria Clara. Vamos cantar o último hino para passar para o pastor Zezito, 515 da harpa. Se Cristo comigo vai. Por
Amém. Graças a Deus. Foi preparado o terreno, a terra está irrigada para recebermos a palavra agora. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Lembrando, pastor Zizito, que após a leitura, a irmã Raquel Debrinha, a irmã Debrinha vai cantar seu hino. Todos nós. Hoje nós vamos deixar o profeta falar sobre a ordem na igreja. Empreender mais a leitura. Faz um bom tempo que a gente não lê sobre a ordem na igreja e é muito importante para nós. O pastor Joaquim Gonçalves fez uma declaração que eu acatei de todo o meu coração. Ele disse que são 3 coisas com as quais Deus abençoa uma igreja. Abençoa a igreja no sentido espiritual e também natural. 3 coisas: hinos verdadeiramente sacros, a ordem e a palavra genuína. Com essas 3 coisas é que a igreja é abençoada. Então vamos ficar em pé. Eu vou ler 18 parágrafos desta mensagem, que tem mais sobre ordem na igreja do que a própria mensagem com o título Ordem na Igreja. É Deus em simplicidade. Mas não vai demorar, eu garanto para os irmãos. Não vai ser demorado. Para isso nós vamos abrir 1 Coríntios capítulo 14, Paulo também falando sobre a ordem da igreja e o irmão Brana concordando, confirmando. 1 Coríntios 14, do versículo 26 até o 40. Nós vamos fazer uma leitura de 2 versículos, o 26 e o 27, e aí os irmãos se assentam e acompanham o restante da leitura. O título aqui é a necessidade de ordem no culto. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra, por si mesma ela fala, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra fazendo divisão de corpo, alma e espírito, juntas e medulas. E com certeza ela vai nos abençoar nesta noite, porque todos estamos aqui com esse propósito. Sermos abençoados e sermos mais obedientes à Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor me ajude e ajude todos nós aqui nesta hora. Amém, Senhor. Amém.
Os irmãos deixam aberta a Bíblia. Consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me limpas de meu mal, e este amor é o que me ajuda a seguir. Um milagre, Senhor. Senhor, tens feito em mim, até findar meu viver, dar-te-ei meu louvor. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Por caminhos de perdição andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para mim, respondeste minha oração de fé, Senhor. Desde então só a ti pertenço eu. Um milagre, Senhor. Um milagre eu sou. Um milagre, Senhor, tens feito em mim, até findar meu viver, dar-te-ei meu louvor. Um milagre, Senhor, tens feito em mim, sim. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. Cada um de nós é um milagre.
Continuando a leitura, no 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. E fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros. Uma das várias modalidades da ordem é a sucessão de acontecimentos. Simultaneamente, muita coisa ao mesmo tempo não funciona. Quebra a ordem. Para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. É o autodomínio do que é usado para trazer profecias. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente, é indecoroso que as mulheres falem na igreja, bem entendido, trazendo ensinamento. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Deus não revela coletivamente a sua palavra, revela através de profetas. Está escrito. Ele revela os seus segredos aos profetas. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Ela veio para nós. Se alguém cuida, ou supõe, ou imagina, ou pensa ser profeta, ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Nós temos uma denominação que alega que são 10 os mandamentos, mas não são só 10. Tudo que Paulo escreveu são mandamentos. Eles falam em 10, mas enfatiza mais o quarto, que é guardar o sábado. Mas aqui Paulo é bem claro em dizer que tudo que ele escreveu são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. É claro que Paulo ensinou os coríntios para colocar em ordem a igreja que ainda era menina. Eles eram meninos. Ao passo que ele não teve de fazer isso com nenhuma outra igreja, principalmente aos Efésios, que, por sinal, o irmão Brana confrontou Efésios com Josué, porque os Efésios estavam estabelecidos como Josué também estabeleceu Israel na terra prometida. Tudo isso nós já ouvimos, né? A respeito dos dons, que havendo línguas seriam, havendo profecias seriam aniquiladas, havendo línguas cessariam, tudo, quando viesse o que é perfeito. Sempre recordando isso aí. E o perfeito já veio para nós. Mombrana diz isso aí. O que é perfeito já veio. Então, profecias e línguas foram aniquiladas. A igreja que já não é mais menino, que não são mais meninos, não são edificados mais através desses 2 dons, mas sim
através do que é perfeito que já veio, que é, Mombrana diz que é a interpretação perfeita da palavra, quando ele trouxe os 7 selos para nós. Vamos para a leitura então. 18 parágrafos. Não vou demorar. Mombrana diz aqui: então agora, no edifício, eu acho que devíamos ter isto, se foi dedicado. Eles tinham acabado de construir o novo tabernáculo. É o edifício. Se foi dedicado, se esse edifício foi edificado ou será dedicado em poucos minutos. Ele estava dedicando o seu tabernáculo novo. Dedicado em poucos minutos para a adoração de Deus. Deveríamos mantê-lo desta forma. Que forma? Nunca deveríamos comprar ou vender dentro do edifício. Nós não fazemos isso, mas nas denominações eles vendem Coca-Cola, refrigerante, tudo quanto é coisa eles vendem, tagarelam dentro do santuário. Nunca deveríamos fazer nenhum negócio neste auditório aqui. Isto nunca deveria ser feito aqui, isto é, coisas como permitir que venham ministros e vendam livros e tudo mais. Não importa o que seja, há outros lugares para fazer isto. Outros lugares nas dependências da igreja, mas não no santuário. Nós não deveríamos comprar nem vender na casa do Senhor. Ela deveria ser um lugar de adoração. E ela é, para nós, um lugar de adoração. Santo, consagrado para esse propósito. Veio. Agora, ele nos deu um lugar agradável, graças a Deus, deu a nós também um lugar agradável. Eu creio que todos concordam com isso. Vamos dedicá-lo a ele. E juntamente com ele, vamos dedicar a nós mesmos a ele. Que maravilha quando o lugar é dedicado a Deus e o povo que reúne ali também é dedicado a Deus. Não tem como Deus não abençoar. E agora isso pode parecer um pouquinho rude, mas o que seria, na consideração do irmão Brana, que alguém poderia considerar que isso fosse rude? Ele continua: não, mas não é um lugar para se fazer visitas. É um lugar de adoração. Nunca deveríamos nem mesmo murmurar uma só palavra dentro, murmurar, sussurrar, cochichar, dentro do santuário, fora da adoração, que é aleluia, glória a Deus e assim por diante. Isso tudo faz parte da adoração, mas murmurar, cochichar, não se deve fazer. Fora da adoração, um ao outro. Conversar, cochichar um com o outro. A menos que fosse absolutamente necessário. O mínimo necessário, a gente conversa com muita reverência, dentro do santuário. Nunca deveríamos formar grupinhos por aqui. Nunca deveríamos correr através do edifício, dentro do santuário, ou deixar nossos filhos correrem pelo edifício. E então, agindo assim, sentindo isso há não muito tempo atrás, fazendo isto, nós o construímos e então podemos cuidar de tudo isto. Agora, temos isto estabelecido aqui.
Naturalmente, muitas pessoas são estranhas. Então, para as pessoas que são estranhas, elas não sabem, nós é que sabemos sobre a ordem, elas não sabem. O pessoal do tabernáculo sabe disso, que o edifício será dedicado ao serviço do Todo-Poderoso. Portanto, dedicando a nós mesmos, vamos nos lembrar, quando entrarmos neste santuário. O santuário é aqui, da porta ali tem o átrio, aí já não é o santuário. Porém, no horário de culto, até o banheiro se transforma em santuário. Então não devemos cochichar nem murmurar no berçário, em todas as dependências, porque tudo é adoração naquele momento. Depois que termina o culto, aí daquela porta para lá já pode conversar. Mas no horário do culto, nem no banheiro, nem no átrio, nem na cozinha, nem no berçário se deve conversar. Só o necessário. O mínimo necessário. Repetindo, portanto, dedicando a nós mesmos, vamos nos lembrar, quando entrarmos neste santuário, de ficar em silêncio um com o outro e adorarmos a Deus. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui a Goiânia, ainda na avenida, como é que chama a avenida? Goiás, Avenida Goiás, o primeiro tabernáculo. O escritório do pastor ficava no fundo do tabernáculo, e para entrar no tabernáculo, para entrar no escritório, tinha que atravessar o tabernáculo pela lateral da parede. E aí estava eu, o irmão João Claré, o pastor Joaquim Gonçalves, e mais 2 pastores, não lembro quais. E aí nós conversamos lá no escritório. Depois, na hora que saímos do escritório, que tínhamos de atravessar na lateral da parede, um seguindo a fila assim, eu aproveitei e fiz uma pergunta ao pastor Joaquim. Não lembro o que eu perguntei. Ele não me respondeu, todos passaram caladinhos, e eu percebi. Aí quando chegou no átrio, aí ele respondeu a pergunta minha. Então eu aprendi que mesmo fora de horário de culto, não se deve conversar no tabernáculo, porque o Espírito Santo permanece aqui no santuário. Ele permanece. Assim como o diabo tem os seus demônios que se aninham em certas repartições, que a gente cria aquela atmosfera e eles ficam ali, eles gostam daquela atmosfera, também o Espírito Santo é a mesma coisa. Ele está continuamente aqui. Quando nós vamos ensaiar nosso conjunto, deve conversar o mínimo necessário dentro do contexto musical dos hinos. É o que nós temos procurado fazer. Mas, às vezes, a gente se relaxa. Por isso que o irmão Brana recomenda que sempre deveremos ler a ordem na igreja, para a gente dar uma reagida. Continuando aqui. Se desejamos visitar um ao outro, existem lugares para visitarmos uns aos outros assim, mas nunca andando por aí, onde você mesmo não possa ouvir e se concentrar. Atrapalha a concentração. E alguma pessoa entra e ela simplesmente não sabe o que fazer. Vejam, há muito barulho e coisas. Isso aí acontece nas denominações. Isto é humano, mas para nós sacrificamos a parte humana nossa. E tenho visto isto nas igrejas, até isto me fazer sentir bastante mal, porque não entramos no santuário do Senhor para encontrar uns com os outros. Seria falta de amor, não? Aqui é lugar de adoração, encontrar é lá fora, na casa uns dos outros. Nós vimos aqui para adorar a Deus e então voltarmos para nossas casas.
Este santuário é dedicado à adoração, a craseado, a com crase, a adoração. Lá fora, converse qualquer coisa que você desejar. Da porta do átrio para lá, converse qualquer coisa. Depois que termina o culto. Contanto que seja correto e sagrado. Vá à casa um do outro. Visite um ao outro nas residências. É o que podemos fazer e fazemos quando é necessário, todos nós. Mas quando você entrar por aquela porta, se referindo àquela porta ali, mantenha-se quieto. Aí a gente lembra que é muito importante a gente chegar antes de começar o culto. Às vezes não pode, né? Às vezes a pessoa não tem condição de chegar antes de começar o culto. Mas é muito importante vir ao altar e orar silenciosamente. Porque se levantar a voz, atrapalha aquele que está com a Bíblia aí assentado, meditando, atrapalha. Quebra também a ordem. Mas é muito importante ajoelhar aqui e falar silenciosamente com Deus. Mas será que Deus escuta? Será que o ouvido de Deus está agravado para não escutar? Ele escuta um pensamento nosso como se fosse um grito lá no céu. Mantenha-se quieto. Você vem aqui para falar com Ele e permitir que Ele fale com você. O problema é que nós realmente conversamos muito e não ouvimos o suficiente. Então, quando a gente vem antes do culto e ajoelha aqui no altar e se assenta aí de novo, é muito importante. Mas quando a gente chega um pouco atrasado, que encontra já alguém aqui no púlpito lendo a Escritura, a gente não deve nem entrar no santuário. A gente deve ficar na porta de entrada ali do átrio, esperar a leitura, visto que o próprio Jesus, quando leu a Escritura lá na sinagoga, todos estavam com os olhos fitos nele. Está saindo a palavra dali. Então nós temos que respeitar aquele momento da leitura. Tem que ler como se estivesse batendo continência. Tem que ouvir a palavra lida com continência. É a palavra de Deus. Então nós temos que escutar. Terminou a leitura, a gente entra discretamente e se assenta, porque tem que haver unanimidade. Um ajoelhado aqui, os outros cantando hino aqui, não funciona. Não tem unanimidade. Se está batendo palma, vamos bater palma. Se não está, não vamos bater. E assim por diante. Você vem aqui para falar com Ele e permitir que Ele fale com você. O problema é que nós realmente conversamos muito e não ouvimos o suficiente. Então, quando entrarmos aqui, esperemos por Ele. Agora, no velho tabernáculo, ele tinha acabado de construir, estava inaugurando, dedicando. No velho tabernáculo, aqui aqui talvez não haja nenhuma pessoa presente nesta manhã que esteve ali no dia da dedicação do velho tabernáculo. Quando o major Urk tocou a música, a música suave antes de começar o culto, né? E eu fiquei atrás de 3 cruzes aqui para dedicar o lugar. Eu não permitia que ninguém, ele fez uma reticência, ninguém quebrasse a ordem, né? Os porteiros ficavam de pé na porta, ali naquela porta, para que ninguém conversasse. Começou o culto, é santuário, tudo é santuário. Quando você terminava a sua conversa lá fora, você entrava. Aí lá fora, lá na rua, aí entrava. Se você desejava, silenciosamente, vinha até o altar e orava silenciosamente. Bom, Brana orava silenciosamente não só
o tabernáculo. Mas imagine o irmão Branham enfrentando uma fila de quilômetros para orar pelos oprimidos e doentes e assim por diante. Ele teria voz para orar para uma multidão de pessoas? Ele fazia oração silenciosa. E Deus escuta. A Bíblia diz que Deus não está com seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Então, vinha até o altar e orava silenciosamente. Voltava para o seu lugar, abria a Bíblia. O que o seu vizinho do lado eu que coloquei aqui, seu vizinho sentado ao seu lado, fazia, aquilo era com ele que era responsável pelo que fazia. Você não tinha nada a dizer. Se você desejava falar com ele, dizia: falaremos lá fora. Às vezes a pessoa que é da denominação não tem ordem para eles, então procura conversar. Então a gente, como disse o pastor Adil, então quem controla uma conversa é quem ouve, não quem fala. A gente trata bem e tenta resolver aquele problema com a pessoa. Deixa eu repetir, se você desejava falar com ele, dizia: falaremos lá fora. Estou aqui para adorar o Senhor. A gente lia a sua palavra ou ficava sentado quietamente antes de começar o culto. Então a música. A irmã Gerte, as irmãs tocam aí, os irmãos. Eu não sei se ela está aqui nesta manhã ou não. A irmã Gibbs, eu não sei pronunciar o inglês. O velho piano, eu creio, colocado ali atrás, naquele canto, no melhor de minha lembrança. E ela tocava suavemente. Suavemente. Foi na cruz onde meu Salvador morreu. Tocava esse hino. Uma música muito suave e dócil, ou qualquer outra música, né? E então até chegar a hora do culto. Aí vinha a parte aqui congregacional, né? O líder de cântico subia e dirigia uns 2 hinos congregacionais. Isso ele dando as linhas gerais dos cânticos, as linhas gerais da ordem. Não quer dizer que só 2 ou menos de 2. Ele diz uns 2 hinos congregacionais. Na outra mensagem ele fala: nós temos meia hora para cânticos. O pastor Joaquim falou algo semelhante hoje. Ele disse que 50% do cântico, depois é a palavra, né? Considerar isso para Deus abençoar. 50% dos cânticos. Não é do número de cânticos, a necessidade de cantar, a maravilha, o poder que tem os hinos. O irmão Branham chega a dizer que cada hino é uma mensagem, é uma pregação, é uma pregação tanto quanto a própria pregação da palavra aqui no púlpito. E então, se eles tinham algum solo especial, como foi cantado aqui, 2 solos, né? Eles o cantavam. Mas nunca aqueles exageros. Também exagerar, né? Não é certo, né? E então a música era continuamente tocada. Continuamente tocada. O irmão Branham gostava de hinos. E o gosto do profeta, diz o pastor Joaquim, o gosto do profeta é o nosso gosto. É o gosto de Deus. O gosto do profeta é o gosto de Deus e é o nosso gosto.
E logo quando eu ouvi aquilo, estava lá no quartinho esperando para pregar, eu sabia que era a minha hora de sair. Somente crer, somente crer. Então, aí o pregador está ali fora e sabe que é hora de sair para pregar. Quando um ministro entra em uma congregação de pessoas que estão orando e ungidas pelo Espírito, o que acontece? Pois você, o pregador, você está fadado, o pregador e os ouvintes, você está fadado, está determinado, está predestinado ao quê? A ouvir do céu. A ouvir do céu. Está fadado, está determinado a ouvir a voz de Deus do céu. Isto é tudo. Não há como impedir isso. Não há como impedir isso. O diabo não pode impedir isso. Mas se você entra em uma confusão, então você fica tão confuso e o Espírito Santo se entristece. E nós não queremos isto, não. Nós queremos vir aqui para adorar. Nós temos bons lares, vou falar a respeito disso num minuto, e assim por diante, em casa, e onde visitarmos nossos amigos e os levar, esta é a casa do Senhor. Agora, há criancinhas. Vamos ouvir a respeito das criancinhas? Há criancinhas. Agora, bebezinhos. Ora, eles não sabem melhor. A única maneira pela qual eles podem obter o que necessitam é fazendo o quê? Quando eles necessitam de alguma coisa, é chorar. Quando eles necessitam, é chorando por aquilo. E às vezes é um gole de água, e às vezes eles precisam de atenção. E então temos, pela graça de Deus, dedicado um cômodo. Temos, pela graça de Deus, dedicado um cômodo ali. Ele foi chamado na lista foi chamado de quarto do choro. Mas ele está bem na minha frente, está também na minha frente. É, em outras palavras, onde as mães podem levar os seus bebês, as mães ou as responsáveis. O berçário é o lugar do bebê chorar, ser cuidado ali pelas mães ou por uma responsável no lugar da mãe. Mais ninguém. Apenas os responsáveis por aquele bebê. Agora, talvez isto nunca tenha me incomodado aqui no púlpito, talvez eu nem mesmo receba isto estando ungido, perceba isto estando ungido, mas há outras pessoas assentadas perto e isto as incomoda. Vejam, e elas vêm aqui para ouvir o culto. Então, mães, se os seus bebês começarem a choramingar, vocês não podem evitar isso, não tem como evitar. Ora, claro que isto é um problema, né? Vocês devem trazê-los, deve trazer as criancinhas, os bebezinhos. Uma verdadeira mãe deseja trazer seu bebê à igreja. E esta é a coisa que você deveria fazer. E temos um cômodo ali de onde podem ver cada canto do edifício. Ali, mesma coisa que acontece aqui. Cada canto do edifício pode ser visto. Eu não sei se tem alto-falante ali, caixa acústica, né? Ele vai falar aqui. Podem ver cada canto do edifício, todo o auditório. E um alto-falante ali, onde você pode controlar o volume do jeito que você quiser.
Um banheiro no canto, também tem o banheiro ali, e uma pia e tudo mais, exatamente para o conforto das mães. Graças a Deus que nós temos isso. Com cadeiras e coisas, onde vocês podem se assentar, lugar para trocar o seu bebê, se ele precisar ser trocado, e tudo mais colocado ali. Está tudo preparado. E então, muitas vezes, os filhos adolescentes e às vezes os adultos chegam, você sabe, os jovens passam bilhetinhos ou fazem palhaçadas, ou fazem coisas na igreja. Agora você tem a idade suficiente para saber melhor do que isto. Okay? Você deveria saber melhor do que isto. Você não deveria vir aqui para outra coisa. Né? Se você espera ser um verdadeiro homem algum dia e criar uma família para o reino de Deus, então comece pelo princípio. Veja você e haja corretamente e faça o que é certo. E agora, claro. Faça corretamente e agora, claro. Agora, os porteiros estão nos cantos do edifício, os diáconos. Tem porteiros também, mas tem diáconos. E assim por diante. E se houver qualquer comportamento duvidoso, eles estão ordenados como parte de seu dever, e os administradores assentados na frente, pois no caso de alguém ter mau comportamento, eles estão encarregados de pedir a pessoa para ficar quieta. É espinhosa a missão dos diáconos, pode ter certeza. Há pessoas, pais e mães, às vezes não compreendem, ficam magoados, ficam até mais do que magoados com os diáconos. É espinhoso, mas é glorioso, é compensador da parte de Deus. Estou quase terminando. Então, se elas não tiverem este respeito, seria melhor que outra pessoa ocupasse o lugar. Olha, o profeta foi meio rude aqui, né? Aparentemente rude. A pessoa que não está disposta, então, desocupar o lugar para outro, que quer ter a ordem. Deixa eu repetir aqui. Então, se elas não tiverem este respeito, graças a Deus que todos nós temos este respeito, seria melhor que outra pessoa ocupasse o lugar. Porque há alguém que deseja ouvir. Há alguém que veio para esse propósito, para ouvir. E é para isto que estamos aqui, é para ouvir a palavra do Senhor. E então todos desejam ouvir e desejamos isto tão silenciosamente o quanto possam ficar. Exatamente tão quietos o quanto possam ser. É isto, não um punhado de conversa e comportamento duvidoso. Naturalmente alguém está adorando o Senhor, é isto que é esperado. Isto é o que deveria ser. É para isto que você está aqui, é para adorar ao Senhor. E se você sente vontade de louvar a Deus ou gritar, simplesmente vai em frente, se sente. Vejam, porque é para isto que você está aqui. Vejam, é para adorar o Senhor. Veja aqui agora, para adorar o Senhor de que forma? De que maneira? Veja aqui. Para adorar o Senhor na sua própria maneira de adoração. Não eu ficar personalizando alguém. Fazer, cada um com a sua maneira, o seu dom. Né? Cada um da sua maneira. Da maneira reflexiva, da maneira silenciosa, tudo é de adoração, gritando, pulando, com palmas,
com emoção, porém com unção. Pode adorar de toda, cada um da sua maneira, mas contanto que seja com unção. Não precisa ser com emoção, pode ser com emoção ou sem emoção. Mas não sem unção. Aí vem o irmão Branham e cita Jesus lendo a escritura lá na sinagoga. Ele disse que a maior unção que já pisou aqui na terra foi Jesus. E ele chegou lá, leu, ali não houve nenhuma emoção, mas houve unção. Ninguém chorou, ninguém pulou, ninguém gritou, todos estavam com os olhos fitos nele, cada um deve adorar da sua maneira, contanto que seja com unção. Porque o profeta é bem claro em explicar que unção não é emoção, e emoção não é unção. A maior unção estava lá. Jesus não chorou, ninguém gritou, ninguém pulou. Há tempo para todo propósito debaixo do sol. Eclesiastes, capítulo 3. Há tempo de chorar, tempo de rir, tempo disso, daquilo, tempo de prantear. Cada um da sua maneira adorar a Deus, contanto que seja, mesmo que seja sem emoção ou com emoção, mas que seja com unção. Vejam, é para adorar o Senhor da sua própria maneira de adoração. Mas ninguém consegue adorar ao Senhor enquanto você está conversando e passando bilhetinhos e você está ajudando alguém a se afastar da adoração ao Senhor. Vejam. Então nós sentimos que isso seria errado. E queremos fazer disso um regulamento em nossa igreja, que em nossa congregação, neste edifício, que esta igreja seja dedicada ao reino de Deus e para a pregação da palavra. Ore, adore, esta é a razão de você vir aqui para adorar. Então, e outra coisa, quando o culto termina, aí muito importante também, quando o culto termina, o que nós devemos fazer? Quando o culto termina, geralmente as pessoas nas igrejas ficam dentro do santuário, conversando, tagarelando, vendendo, comprando. Eu não creio que aconteça isso aqui, porque geralmente me vou. Vejam por que eu vou embora. Mesmo quando estou pregando em outros cultos, a unção chega e as visões acontecem e eu fico exausto. E eu vou ali para dentro do quarto e às vezes Bill ou alguns dos homens têm que me levar para casa e me deixar descansar um pouco, até eu sair daquilo, porque a pressão é muita. Então eu tenho visto igrejas onde eles permitem que as crianças corram por todo o santuário. Terminou o culto, não é hora de correr pelo santuário, é hora de sair. E os adultos levantam e gritam para o outro que está ali do outro lado. Esta é uma boa maneira para arruinar o culto daquela noite, mas não só daquela noite, dos outros cultos também, porque o espírito que estaria permanecendo no santuário, ele se entristece e sai dali. Repetindo, esta é uma boa maneira para arruinar o culto daquela noite, ou seja, qual for o tempo. Então, logo que o culto termine, o que devemos fazer? Saia do auditório, saia do santuário, para evitar a quebra da ordem. Você passou pela adoração, então, assim saia e fale um com o outro. Depois que sai, aí então fale um com o outro. E seja o que for que você deseja fazer, então. Assim, se você tem algo que deseja falar com alguém, vê-los, ora, vá com eles ou para a sua casa, ou seja o que for, mas não faça isto no auditório. Vamos dedicar isto a Deus. Este é o seu lugar de reunião, onde nos encontramos com Ele. E a lei começa no santuário, naturalmente.
E eu creio que isso agradaria nosso Pai Celestial. Senhor, nós agradecemos, porque todos se alegraram de ouvir o que ouviram nesta noite, Pai. Porque nós somos teus filhos que aceitamos a correção, nós nos relaxamos muitas vezes, mas nós pedimos perdão e pedimos que o Senhor continue abençoando esta igreja, que deseja manter as 3 coisas que fazem o Senhor trazer as tuas bênçãos para nós, que é verdadeiros hinos sacros, a palavra e a ordem, permanecendo aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, abençoa, continua abençoando esta igreja, na área espiritual acima de tudo, mas também na área física, material e natural. Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos. Amém. Amém. Graças a Deus. A cartilha foi lida, né? Deus que nos dê força para obedecê-la. Vamos cantar o hino 402. 402, o cantor cristão. Depois queria convidar o irmão Dito para vir fazer a oração de encerramento, irmão Dito. 402, o cantor cristão. Escrava resgatada. Amém. Vamos toda a igreja ficar de pé. Boa semana a todos. Deus abençoe. Que nós tenhamos uma semana produtiva, né, em tudo que fizermos, que Deus possa estar na nossa direção, né? Amém. A irmã Raquel, irmão Edelso
estão convidando toda a igreja para o culto, quinta-feira, na casa deles, aqui em Congonhal. 7h30, 7h30, né? 7h30, na casa do irmão Edelcio e irmã Raquel. O culto, em vez de ser aqui, vai ser lá na casa deles. Na casa da irmã Cida foi uma bênção, e com certeza lá no irmão Edelcio e irmã Raquel não será diferente, né? Todos lá estão convidados, então. Vamos orar com o irmão Dito. Boa semana a todos. Lembra que não vai terminar, não vai parar. Isso. São só essas 2 quinta-feiras que foi extraordinário, né? Os cultos, na quinta-feira, a leitura e o estudo vai ser feito aqui na igreja, vai continuar sendo aqui, tá bom? Uma vez ou outra, pode o pastor abre essa exceção, tá bom? Então, boa semana, fique com Deus. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos, ó Deus, pois é a tua palavra que foi falada aqui essa noite, ó Deus. Ó Pai, muito obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o profeta nos ensinou, ó Pai. Não foi de grande arrepio, não teve muito pulo, mas é a tua unção que está presente aqui, ó Pai, nos edificando, nos posicionando diante do Senhor, ó Pai. Muito obrigado por tudo, ó Pai, por o Senhor ter enviado um profeta para nos posicionar diante da palavra. Pai Santo, quando o pastor estava lendo aqui, eu pensei em Jesus, quando estava lendo Isaías. Foi uma pequena leitura, não emocionou ninguém, até pelo contrário, muitos até sentiram mal com aquela leitura, mas para os filhos de Deus foi uma grande edificação. E ele disse: hoje se cumpriu essa escritura. Que coisa gloriosa se cumprir essas escrituras em nossos corações, ó Pai. O profeta veio nesses últimos dias para nos posicionar diante do Senhor, ó Pai. Que o Senhor perdoe todos os nossos pecados, as nossas falhas, ó Pai, e nos dê uma semana de paz, ó Pai. Livra-nos do laço do passarinheiro, ó Pai, que possamos estar sempre pronto para te servir, fazer a tua vontade, ó Pai. Nos dê força, ó Pai. Guarda cada um de nós para nossas casas. Dê saúde, força para o pastor Zito. Sempre está nos ajudando aqui, ó Pai. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. O irmão José Carlos de Mogi Guaçu está assistindo pela internet, Deus abençoe. O irmão Percival também, em Pouso Alegre, Deus abençoe, irmão, acompanhando o culto pela internet.